Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje daremos continuidade ao nosso módulo 1, Fundamentos de Enfermagem, com o tema Medicação e Administração de Medicamentos. Um medicamento é toda substância ou associação de substâncias apresentada com propriedades curativas ou preventivas de doenças dos seres humanos, ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. Então, medicamento é isso tudo. Ela tem uma função preventiva ou curativa, utilizada para tratar ou diagnosticar, exercendo uma ação no nosso organismo que estimule o sistema imunológico, metabolismo, restaure, corrija ou modifique as ações orgânicas. Pessoal, formas da medicação. Nós chamamos isso de apresentação. É a forma que o medicamento se apresenta para ser usado. Ele pode se apresentar na forma líquida, na forma semissólida e na forma sólida. As líquidas podem ser encontradas soluções, suspensões e emulsões. Nas semissólidas, cremes, pomadas, pastas. E nas sólidas, cápsula, drágia, comprimido, grânulo, supositório, pó, certo? Não se atentem, no momento, ao detalhe, à característica de cada apresentação neste momento, certo? A seguir, nós teremos uma explicação um pouco mais sobre como essas medicações, nas suas apresentações, podem ser utilizadas. E teremos ainda o módulo de farmacologia, que vai explicar bem direitinho o que cada apresentação dessa significa e como é que ela funciona. Gente, aqui nós temos uma ilustração, várias ilustrações, de como essas medicações podem se apresentar. De forma pastosa, vários tipos de pastas, de cremes, forma gasosa, medicações principalmente utilizadas na via respiratória, por via inalatória, certo? Que nós já estudamos. Formas sólidas, comprimido, drágia, cápsula, supositório. Formas líquidas, tudo que possa ser injetado e ingerido, certo? Nós temos também líquidos que podem ser administrados de forma tópica. E aqui um exemplo bem interessante de um líquido utilizado como forma preventiva são os antissépticos bucais, que eles têm um princípio ativo, alguns são com clorexidina, que é para prevenir a formação de placas bacterianas na mucosa oral. E formas especiais são aquelas que têm uma administração um pouco diferente, como, por exemplo, as medicações do tipo aerosol. Colírio, ela está em forma especial, porém, algumas literaturas enquadram ela na forma líquida, certo? É por apenas ter uma via de administração diferente, os colírios que podem ser utilizados na via oftálmica e na via otológica. Mas algumas literaturas consideram formas líquidas, mesmo que não sejam ingeridas ou administradas direta por via parenteral. Vias de administração desses medicamentos, pessoal. Nós temos a oral, sublingual, que é por debaixo da língua. A absorção é rápida, certo? Porque nós temos uma grande quantidade de vasos debaixo da língua. E acontece que a medicação se dissolve e ela já é absorvida ali mesmo. Oftálmica, são as medicações utilizadas no olho ou na conjuntiva oftálmica. Otológica, são as medicações administradas no canal auditivo. Nasal, por via nasal.
né? Já está dizendo pelo nome. Respiratória. A respiratória, geralmente, ela é administrada pela via oral. Quando você inspira, você absorve essa medicação. Cutânea, qualquer medicação que seja administrada na pele. Medicação genital podem ser utilizadas tanto na via masculina quanto na via feminina. Porém, existe uma diferença de administração que nós vamos ver. Retal, na forma de supositório, que são uma espécie de comprimido que será administrado na via retal e devido ao calor interno e alta vascularização colônica, o medicamento vai se dissolver e vai ser absorvido. Intratecal, não é comum esse tipo de administração, certo? Mas são medicamentos administrados diretamente no sistema licórico do sistema nervoso central. No nosso sistema nervoso, nós temos um líquido que percorre desde a medula, que vai por dentro da coluna vertebral, até o interior do crânio, que é para proteger o cérebro. Intratecal é a administração desses medicamentos dentro desse líquido, porque aí ele vai percorrer o sistema nervoso e vai causar a sua ação. Parenteral é toda e qualquer medicação, fluido, administrado, injetável, certo? É aquilo que é injetado no paciente, seja no músculo, seja na subcutânea, seja intravenosa. E intraóssea é uma via muito utilizada para emergências, porém também pode ser administrado medicamentos e líquidos dentro dos ossos, principalmente os ossos longos, não é qualquer tipo de osso, tá, pessoal? Existe um treinamento específico para fazer esse tipo de administração, precisa de um material específico também para poder fazer essa infusão do líquido dentro do osso. Porque existem vasos também no interior dos ossos que são responsáveis por captar e distribuir para o resto do corpo esse líquido que foi administrado. Aqui nós temos uma gravura de todas as vias de administração, pelo menos quase todas, que nós veremos nessa aula. Via retal, epidural, que seria uma intratecal, adesivo transdermal, é um adesivo colocado na pele que vai liberando o seu princípio ativo aos poucos, sendo absorvido. Sublingual ou bucal, oral, quando é deglutida. Inalação, vai pelas vias respiratórias até os pulmões. Ocular ou oftálmica. Ótico, no sentido de otológico. Parenteral, intravenoso, intramuscular, subcutânea e tópica. Seriam pomadas, creme, gel, tudo que possa ser administrado e liberar seu princípio ativo na pele. Pessoal, aqui eu queria que vocês tivessem uma noção inicial do porquê escolher certas vias de administração. A via de administração, ela não só está relacionada com a forma de apresentação da medicação, porque nós temos medicação líquida que pode ser injetada na veia e no músculo ou na traqueia, a depender da necessidade e da indicação. O que é que varia muito nas vias de administração? A absorção do medicamento, que é o fator X para nós termos o princípio ativo iniciando sua ação. Temos aqui um comparativo de 4 vias de administração: intravenosa, intramuscular, subcutânea e oral. Oral é a mais comum, menos dolorosa e mais simples de utilizar, e as outras são vias parenterais. Vamos ver a diferença. Intravenosa. Isso aqui é a concentração do medicamento no sangue pelo tempo. Intravenoso, você coloca a medicação, ela já está
com a sua concentração máxima no sangue e vai caindo aos poucos à medida que ela vai sendo utilizada pelo organismo e excretada. Intramuscular, ela vai sendo absorvida aos poucos, chega no seu pico e depois ela vai reduzindo gradativamente. A intravenosa ela é utilizada de forma mais rápida. Subcutânea, aqui de azul, ela é absorvida mais lentamente ainda e a sua concentração vai caindo de forma mais lenta também. E via oral é uma onda bem equitativa. Ela tem uma absorção significativamente lenta e também tem um metabolismo, uma excreção lenta também. Mas vocês veem, olha o tempo que uma medicação por via oral demora para chegar na sua concentração máxima e uma intravenosa, certo? É para vocês compararem e terem em mente que existe diferença da absorção dependendo da localização onde essa medicação é administrada e tendo em vista que a intravenosa de todas as vias é a mais rápida. Porém, nem sempre ela é a mais indicada ou a mais simples. Por isso que se deve ter outras alternativas que nós vamos ver estudando na aula de hoje. Via oral pode ser administrada com a colaboração do paciente consciente ou pelo auxílio de sonda. Se o paciente estiver inconsciente ou tiver em outros estágios, como letárgico, confuso, eu consigo administrar uma medicação por via oral? Não. Então, o paciente ele precisa estar consciente, ele precisa deglutir ou ele precisa estar usando uma sonda. Poderá ser absorvida sublingual, no estômago ou trato intestinal. Pessoal, tirando sublingual, se ela é absorvida no estômago ou no trato intestinal, vai variar de acordo com a forma de apresentação. Se lembram que nós vimos que forma sólida tem drágia, tem cápsula, tem comprimido, né? Então, cada método, cada apresentação dessa, ela vai ter um local específico para a forma farmacêutica se degradar e poder liberar o princípio ativo no organismo para ser absorvido. O princípio ativo, gente, é a substância principal que vai ter uma função no nosso organismo. A função farmacêutica daquela medicação é dada devido ao princípio ativo, que é a proteína, a substância que vai desempenhar uma função preventiva ou curativa no nosso organismo, tá? Sublingual consiste na administração do medicamento líquido ou sólido debaixo da língua, sendo absorvida pelo plexo vascular sublingual. Por exemplo, antihipertensivos, benzodiazepínicos, que são utilizados para ansiedade, né? E a forma de administração é essa aqui, pessoal. O paciente levanta a língua, o comprimido é colocado debaixo e vamos para as orientações que vocês devem fazer para que essa medicação seja absorvida pela via correta. O paciente não deve falar, o paciente não deve comer nem ingerir líquidos por pelo menos 10 minutos, que é um tempo considerado razoavelmente estendido para poder essa medicação se degradar por inteiro e ser absorvida. Orientar o paciente que fique com a língua parada, que não fique movimentando a boca. Certo? Então, essas orientações vocês têm que dar, porque senão o paciente ele pode simplesmente tirar o comprimido debaixo da língua e deglutir, ou falar e essa medicação sair do plexo vascular sublingual e não está no local correto para ser absorvido. Em caso de componentes a serem absorvidos pela mucosa gástrica ou entérica, a medicação líquida pode ser deglutida diretamente e a sólida com auxílio de líquido. Se atentar para a interação medicamentosa. Gente, é o seguinte. Interação medicamentosa. O paciente ele tem 3 comprimidos para tomar. O enfermeiro, geralmente, é o que vai fazer o aprazamento dessas medicações. O aprazamento é você definir os horários dentro de 24 horas
a depender da receita, mas normalmente são 24 horas, o horário que aquelas medicações serão administradas. Vocês têm que conhecer a interação de medicamentos, porque se tem 2 comprimidos, onde um pode anular o efeito do outro ou aumentar o efeito do outro, eles não podem ser administrados de uma vez só. Isso vale para qualquer via de administração, seja oral, seja parenteral, certo? Então vocês têm que ficar atentos quanto às interações medicamentosas. E caso tenha essa situação de medicações antagônicas estarem juntos no mesmo horário, você deve questionar e dizer, olha, isso aqui não está correto, para que o paciente não tenha prejuízos quanto ao seu quadro terapêutico. Seguir a orientação da administração de medicamentos em jejum ou pós-refeição. Se o paciente tiver que tomar em jejum, ele tem que receber essa medicação antes da refeição. Ou, se for uma medicação que ele tenha que receber com o estômago cheio, depois da alimentação é que se faz a administração do medicamento. Às vezes, o horário de vocês não vai bater com o horário das alimentações dos pacientes, da dieta. Então, vocês têm que cumprir o que for prescrito e o que estiver definido, certo? Parece besteira, mas às vezes alguns medicamentos só são absorvidos se tiver alimento no estômago, se tiver acidez suficiente para ele ser absorvido. Às vezes, o alimento pode retardar a absorção daquele medicamento e vai atrasar o seu efeito terapêutico. Então, vocês têm que se atentar justamente ao horário e às interações. Não manusear o comprimido com as mãos, abrir a embalagem direto com o paciente ou entregar em copo descartável. Para administrar o medicamento por via oral, caso ele não esteja com sonda e esteja consciente, ou você abre o medicamento que vai vir em uma cartela direto na mão dele ou neste copinho de café. Geralmente é um copinho de café que nós utilizamos para colocar a medicação, certo? Dentro. Claro que sem o café. E outro copo com líquido para que ele possa deglutir aquela medicação. Não coloquem pouco líquido, certo? 2 dedinhos, por favor. Pode colocar um copo de água, certo? A não ser que o paciente tenha restrição hídrica, você deve colocar um copo com água, de preferência um copo cheio, para que o paciente ele possa deglutir essa medicação e aquela forma farmacêutica se diluir com mais facilidade. Quanto mais líquido, mais rápido aquela forma farmacêutica sólida vai poder se degradar e liberar seu princípio ativo para ser absorvido. Na administração por sonda, é necessário triturar e diluir a medicação. A medicação, depois de ser triturada, por exemplo, comprimidos ou drágeas, é adicionado água e aspirado com uma seringa. Após a preparação, é administrado a medicação na sonda e lavada com água para não obstruir e garantir que toda a medicação foi passada pelo dispositivo. Pessoal, nem sempre vocês vão ter essa estrutura aqui, chamada de almofariz e pistilo. São utilizados para triturar coisas. Vocês vão utilizar isso ou outros mecanismos que a instituição disponha para que vocês possam quebrar o medicamento sólido, colocado água e aspirado com a seringa. Após isso, você vai administrar essa medicação na sonda e depois vai passar a água pela sonda também, para que toda essa medicação que ficou na sonda seja desprezada para dentro do paciente. Via nasal. Administrado medicação líquida nas vias aéreas superiores através das narinas, como nós vimos na instilação e na aloterapia, né? Existe essa forma de administração de medicamentos, principalmente para infecções dos seios nasais, sinusite. Com a cabeça do paciente fletida para trás, realiza-se a instilação da medicação conforme a prescrição médica.
Após a administração, solicita-se que o paciente fique nessa posição por 10 minutos em média, para evitar que essa medicação que foi instilada retorne e não entre no local necessário para reproduzir sua ação terapêutica. Por exemplo, anti-inflamatórios, antibióticos, antihistamínicos são exemplos de medicações líquidas introduzidas na via nasal. Via respiratória é aquilo que vai direto para os pulmões, certo? A via nasal é administrada para atingir componentes da cavidade nasal ou seios paranasais, que ficam na face. A via respiratória já são medicamentos que são feitos para atingir a via pulmonar. Um exemplo que nós temos dessas vias são os inaladores. Nós temos aqui o inalador de gotícula por pressão, nebulização e a instilação de medicamentos direto na via respiratória, né, que nós vimos também nessa aula de inaloterapia e instilação. Vamos aprender aqui, pessoal, como preparar uma nebulização. O kit de nebulização ele já vem prontinho da central de material de esterilização, certo? Onde ele é lavado e preparado para que seja utilizado por outro paciente. Os componentes são a máscara, o copinho, tá? O copinho onde vai a medicação diluída ou só líquido, certo? Soro fisiológico para ser utilizado apenas a névoa, que vai desobstruir as vias aéreas, fluidificar as secreções, e o chicote ou látex, que é um tubo flexível com adaptador, que ele pode se ligar no oxigênio ou no ar comprimido. Vai depender se o médico vai prescrever o uso de oxigênio ou não. Passo número 1. Ver a prescrição médica. Passo número 2. Solicitar o kit de nebulização, que é esse daqui, que já vem separado. Abrir o copinho do sistema, que é rosqueado na parte superior da máscara. Colocar a medicação solicitada e o seu respectivo diluente. Geralmente é soro fisiológico, no equipamento. Normalmente, a medicação é instilada em gotas e o diluente em ml. Por exemplo, nós temos duas medicações muito utilizadas, que são broncodilatadores, utilizados no caso do paciente estar com dispneia, que é a dificuldade de respirar, que seria o Berotec e o Atrovent, certo? Que são os nomes comerciais. Mas vocês vão ver que os princípios ativos deles são ipratrópio e fenoterol. O fenoterol é uma medicação mais forte e o ipratrópio é uma medicação mais leve, vamos dizer assim. Geralmente, a prescrição é de poucas gotas do Berotec e mais gotas do Atrovent, devido a justamente essa intensidade de causar broncodilatação. Essas medicações elas vêm no frasquinho, que é gotejado. A prescrição, por exemplo, são 5 gotas de Berotec e 15 de Atrovent. Você coloca essas gotinhas aqui e, por exemplo, 5 ml de soro fisiológico, dependendo da prescrição médica. Repetir 3 vezes, certo? Então, você faz uma sessão, que é o tempo necessário para se acabar a medicação é de 10 a 15 minutos e o procedimento ele pode ser repetido a depender da prescrição. Passando esse tempo, dá um intervalo de 40 minutos, 1 hora e depois repete novamente. Às vezes é necessário realizar mais de uma nebulização para completar o tratamento solicitado. Inalador de gotículas e pó seco. Nós vimos na aula de inaloterapia que existem 2 tipos de inaladores. O de gotícula, que é a medicação pura, certo? Concentrada em forma líquida, que quando utilizada no inalador, ela dispersa gotículas,
E existe ainda os inaladores de pó seco, onde a medicação é dispersada na forma de pó para a via respiratória. Como se administrar esse tipo de medicação? Preparar o dispositivo conforme a orientação do fabricante. É simples, a gente não tem segredo, mas não existe um jeito único de preparar, porque existem vários tipos de inaladores e cada fabricante recomenda uma forma singular para você preparar esse dispositivo. Pedir para o paciente ficar na posição em pé ou sentada, solicitar que faça uma expiração profunda, coloque os lábios em volta do bocal, que é a região do dispositivo que vai dispersar as partículas de medicamento. Instrua a acionar o dispositivo e realizar uma inspiração profunda pela boca. Prender a respiração de 5 a 10 segundos, ao menos, e respirar normalmente. Dá um intervalo de 20 a 30 segundos entre aplicações da mesma medicação e de 2 a 5 minutos entre medicações diferentes. Se fizer uso de corticosteroides, bochechar com água após a aplicação. Sempre ficar atento a modificações na mucosa oral, porque às vezes essa quantidade de medicamentos pode causar alguns tipos de lesão na mucosa oral, ressecamento, descamação, a depender da frequência com que sejam utilizados esses dispositivos, certo? Então, se a medicação tiver corticosteroides, fazer um bochecho com água após a aplicação, para que esse princípio ativo não fique disperso na mucosa oral. Vá para a via respiratória, mas que não fique impregnado na mucosa oral. Aqui, pessoal, como nós já vimos, um exemplo de inalador por gotícula e um inalador por pó seco. Via otológica. Vamos administrar agora medicamentos na via otológica do paciente, certo? Líquidos instilados por gotas. Geralmente também as medicações vêm em um frasquinho como se fosse um colírio, que dispersa medicações por gotas. Em crianças e lactentes, puxar o pavilhão auricular. Pavilhão auricular, gente, é o que nós chamamos de orelha. É essa parte externa, certo? Que serve para dar uma acústica de som e proteger o canal auditivo. Nós vamos puxar esse pavilhão para baixo e para trás, nesse ângulo aqui que está sendo mostrado na figura. Por quê? Porque o canal auditivo da criança, ela tem essa conformação, essa curva, como se fosse uma ponte. Já nos adultos, nós temos uma curva ao contrário. Então, na criança, nós vamos fazer essa manobra. Puxar o pavilhão auricular para baixo e para trás. Nos adultos, nós puxamos para cima e para frente. Essas duas manobras vão facilitar a abertura do canal auditivo para poder instilar a medicação. Instilar a medicação e solicitar ao paciente que mantenha a posição por pelo menos 10 minutos, para dar tempo dela ser absorvida e evitar que tenha retorno dessa medicação pelo canal. Via oftálmica. Aplicar gel, pomada ou colírio no saco conjuntival. Gente, nunca aplicar por cima da íris, porque é uma região altamente inervada e pode causar sensação dolorosa ao paciente. Então, nós sempre administramos aqui, no saco conjuntival. Canto interno, canto externo e o saco conjuntival é essa bolsinha que é formada quando nós puxamos a pálpebra inferior. Então, pomada ela é administrada dessa forma, da parte interna, do canto interno até o canto externo. Sem tocar a extremidade do bico no paciente, é colocado a pomada ou colírio nessa região, certo? Colocar por cima da córnea, que está dizendo,
possui muitas terminações nervosas de dor e vai ser desconfortável. Via vaginal. Creme ou loções. Usa-se aplicadores para a inserção do medicamento. Administrar na posição deitada, seguindo a orientação médica quanto ao número de aplicações. Às vezes, a paciente pode fazer esse procedimento sozinha, às vezes precisa de ajuda, certo? Esses cremes vaginais, eles já contêm um aplicador. Você conecta o aplicador no frasco onde está a medicação, o creme, aspira a quantidade que seja adequada, insere no canal vaginal completamente e injeta esse creme dentro do canal vaginal. Após isso, se retira. Espera-se um tempo deitada para que não haja retorno do creme. Via retal, altamente vascularizada, como já foi dito, pessoal. É uma absorção rápida. Depois da via parenteral, a via mais rápida é a retal, devido à quantidade de vascularização que tem nessa região. É uma via alternativa em razão da impossibilidade de acesso pelas demais vias. É desconfortável e tem risco de irritar a mucosa do cólon, caso seja utilizado várias vezes. É contraindicado em pacientes com diarreia, tem que se atentar a isso, como está a evacuação do paciente, porque caso ele esteja com aumento das evacuações, ele pode expelir esse supositório antes dele ser absorvido. Administrado na posição de Sims, que é a posição decúbito lateral esquerdo, exatamente dessa posição. O paciente está em decúbito lateral, certo? Esquerdo, uma perna estendida, a perna esquerda estendida e a perna direita fletida sobre a esquerda, onde vai ter uma exposição anal, facilitando a inserção dessa medicação. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido até agora as vias de administração oral, oftálmica, otológica, tópica, vaginal, retal, certo? Estudem muito. Todas as formas de administração são importantes e exigem cuidados que na teoria vocês devem aprender para quando chegar na prática, executar essa performance com perfeição. Forte abraço a todos e até a aula que vem.